Fala galera, beleza? Na noite passada, no dia 8/3, né, de 2026, eu tava fazendo uma caminhada no bairro, tomando uma cervejinha, né, aproveitando um pouco da noite, fumando um cigarrinho. E aí eu encontrei com um amigo de longa data. E na conversa ali que a gente teve rápida, né, breve, a gente comentou um pouco sobre o canal, né? Ele tem acompanhado aqui alguns dos vídeos e surgiu uma pergunta, né, da parte dele ali da questão da saída da Matrix. Eu me senti um pouco travado, principalmente porque a gente tem que definir bem, né, o que seria essa Matrix, e a saída dela é muito complicada porque exige aí talvez várias nuances, né? Com uma nuance você sai um pouco, com outras nuances agregando ali você acaba indo mais amplo, né, nessa saída. Mas eu queria sintetizar a questão que eu estava falando com ele sobre o tarô, certo? Bom, então, para contextualizar a questão da Matrix, né, primeiramente existe a questão do filme, né? O filme ele retrata a Matrix ali como se ela fosse uma simulação de um computador, algo do tipo, né, de uma máquina, tal. E isso remete para dentro da nossa realidade, simbolicamente, né, a questão do filme, narrativas, né, ilusão. E vocês que estão aqui me ouvindo, tá, vocês podem concordar ou não com o que eu vou dizer aqui agora, mas eu acredito muito, tá, questão aí de percepção, de que essa Matrix da vida real, ela tem camadas, tá certo? Vou colocar alguns pilares de camadas aqui para a gente poder nortear esse vídeo aqui. Nós temos a Matrix biológica, né? Nós temos a Matrix cultural e cosmológica, que é a visão pessoal da pessoa, né? Tanto com relação ao sistema em si, como com relação também, por exemplo, à cultura local dela, né? Se ela é classe média, se ela é negra, enfim, né? Várias nuances aí que vão definir essa cultura local e cosmovisão dela, tá certo? E de forma mais ampla nós temos o sistema, que é a última borda ali que permeia todo o resto, tá certo? Pra gente não tá dividindo muito e criar muita nuance, né? Senão o vídeo fica muito longo. Mas vamos colocar isso aqui como esses pilares, tá certo? Essas camadas aqui são as camadas da nossa Matrix, vamos dizer assim. A Matrix, então, ela seria provavelmente individual, né, e ampla de forma sistêmica, perfeito? A gente pode colocar um exemplo aqui de uma prisão. A prisão, ela tem várias camadas ali que impede o preso de sair dessa prisão. Você tem a cela principal, você tem aquele ambiente de corredor ali que provavelmente vai ter mais uma porta, né? Você tem o pátio dali que vai ter um muro com arame farpado, por exemplo, várias câmeras ali que vão impedir essa pessoa de pular esse muro, de sair dali, né? Os guardas, a guaritinha ali, né, com guarda e tal. Então imagine aí que a gente tem uma cela, uma prisão, né? E você começa dentro dessa cela, perfeito? Então todo indivíduo, quando ele nasce, né, ele nasce dentro de uma cultura, dentro de uma família, ele vai adquirir a linguagem, que é a linguagem daquele país, daquela região com sotaque, aquela coisa toda, né? Não vamos ficar focando muito em nuance não, vamos fazer um negócio aqui direto. Agora vamos voltar então à questão do tarô, tá bem? O que eu vou trazer aqui, até agora eu não trouxe, acredito, nenhuma novidade, né? Conhecimento, sabedoria, talvez o dinheiro, né? E tal. Mas o que eu vou trazer aqui da agora para frente é algo que pouca gente conseguiu pegar, né? Porque exige aí talvez uma bagagem que eu tenho de filosofia, de simbologia e de psicologia, que eu sei pouco, né? Mas que também agrega no que a gente vai falar aqui agora, tá? Eu garanto para você que está acompanhando esse vídeo que no final aqui você vai ter uma epifania, tá certo? Então calma aí que a gente vai passo a passo aqui até chegar onde eu quero chegar. Vou contextualizar a questão do tarô, né? Que é importante, mas no final desse vídeo eu prometo você que não chegou nessa conclusão, né? Não pegou essa visão, é uma epifania mesmo, tá certo? Então segura aí. Eu não uso tarô de forma mística e nem de forma a fazer previsões ou adivinhações.
tá certo? Mas o tarô, ele tem uma simbologia muito profunda, tá certo? Que até Carl Jung utilizou e tal para fazer os arquétipos, né? No tarô não é chamado de arquétipos, tem um outro nome, deixa eu ver aqui certinho. No tarô, o pessoal chama de arcanos, tá? São, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado aqui, são, se eu não me engano, 33 arcanos. E cada um deles te conta uma história sobre uma vivência, uma realidade, tá certo? E isso daí é mudando o homem, um arquétipo de homem, se relacionando com o mundo. O que eu trago aqui de interessante, né, que a gente vai analisar um arquétipo em específico, vai ser a figura do eremita, tá certo? Porque o eremita, ele remete muito a esses conhecimentos que eu passo aqui no canal, e ele me trouxe, de certa forma, respostas para essa saída da Matrix, algo que pouca gente vai ter acesso, pouca gente contemplou, para chegar nesse recurso aqui que eu consegui captar. Então vamos lá. No tarô, o eremita é o arcano número 9, tá? Ele representa a introspecção, a sabedoria, a busca interior, o isolamento que é necessário para o autoconhecimento, tá certo? O eremita, ele é simbolizado aí basicamente com 3 elementos fundamentais que chamam a atenção quando você vê a cartinha dele, tá? Ele tem uma capa, um bastão, um cajado, né? E em terceiro aí uma lâmpada. Ele está em pé, aparentemente, né, vasculhando, encurvado ali, andando, investigando. Ele é um velho ou um ancião, né? Na simbologia isso é um sábio, tá certo? O bastão ele serve para ele ter uma segurança ao caminhar, né, tocar o solo ali, com propriedade de tato, né, e medo talvez de tropeçar. E olha que bacana como saber história é importante, né, para essa série da Matrix, pois ele representa aparentemente, né, um monge também. E aí fica uma pergunta simbólica, né, onde a vida monástica ela se inicia no Ocidente. O cristianismo, né, ele se inicia aí com a vida em morte e ressurreição do Cristo, né? Eu não vou aqui dizer se Cristo existiu ou não vamos entrar nesses detalhes aqui hoje, beleza? Mas de forma simbólica ou histórica seria isso, né? Isso assim que a mitologia, a forma que a mitologia, né, ela é contada aí pra gente, beleza? Daí surgem os primeiros cristãos, né, os primeiros seguidores de Cristo. E esses seguidores vão em uma missão fazendo mais ou menos o que Cristo fazia, né? Vivendo de um modo aí novo, anunciando uma quantidade de coisas novas, né? E isso tudo para a época. A realização de uma vida para um lugar além, né? Tá nesses elementos também aí do início do cristianismo. E o que marca o comum entre eles foi o martírio, tá certo? A vida identificada como a do mestre, né? Que era Jesus. Eles viveram e morreram aí como mestre, né? Cristo morre martirizado e, com exceção aí de São João, né, os demais também, os seguidores de Cristo morrem martirizados também. Os romanos, eles identificam divindades aí como super-homens, né? Deus para os romanos é alguém que tem superpoderes, vamos dizer assim, tanto para a guerra, né, conquistar povos, esse tipo de questão. E para o povo hebreu não tinha nada a ver com a humanidade, mas sim com uma abstração, tá certo? Um Deus que se revelou para eles. Quando Cristo chega, ele não era nenhuma coisa nem outra. Observe, a novidade foi vista aí, né, com rejeição pelo povo da época, e aqueles que receberam essas novidades e viveram, né, como Cristo, eles iriam sofrer as consequências concretas. No caso, ele era um martírio, tá certo? Eu, por exemplo, né, no meu modo de vestir, muitas das vezes, né, que é muito diferente do povo local aqui, tenho usado símbolos, né, chal, né, isso tudo é muito diferente, então eu acabo enfrentando também algumas rejeições, os agentes, né, vamos dizer assim, dessa Matrix aí, tá certo? Mas por que eu estou falando de cristão, cristianismo, Jesus, né, a minha forma de vestir? O que isso aí tem a ver com o eremita, né? Ele é um velho e nem sequer ele morreu, não é verdade? Bom, foram aí 3 séculos, né? E
como que você sabe que alguém se identificou com Cristo naquela época? Bom, a pessoa, obviamente, ela morreu pela fé, né? Mas em algum momento dessa história, pessoal, começa a aparecer uma outra manifestação que era possível, né, dessa identificação com Cristo, a vida monástica. Para se identificar com Cristo era morte. Se você não deu o seu máximo, né, não anunciou as boas novas, então sobreviveu. E no século IV aparece uma outra possibilidade dessa identificação, que é o Santo Antão. Eu não vou contar a história dele aqui, beleza? Senão o vídeo perde aí nas nuances, né? Mas é uma história incrível, tá? Ele foi o primeiro a ter uma vida identificada com essa vida nova, né? Mas que não foi martirizada. Esse Santo Antão, ele foi um eremita, tá? Ele vai para o deserto, busca essa identificação com Cristo entre as areias, e ele entra na vida eremita não como um início da jornada dele, nessa busca de perfeição e tal, né? Ele não tinha uma vida maluca e foi lá e, né, vou buscar o reino. Não foi nada disso, não. Ele era um absurdo já, ele já era um santo, beleza? Ele falou tipo assim, vou ao deserto explorar. Atenção aí a questão da luz, né? Ele falou, vou colocar aqui uma capa. E no deserto tinha vários perigos ali, tipo serpentes, né? Solo instável que podia ceder, areia movediça. Então ele usou um cajado. O Santo Antão, ele se armou para ir para o deserto. Ou seja, com a lâmpada ele vai investigar a verdade, né? Se armar com um manto e colocou uma posição de eternidade. O Santo Antão, pessoal, ele não vai para abstração. Ele continua concreto, né, na realidade das coisas materiais. O eremita, então, pessoal, é a síntese perfeita, ou meio termo, né, entre a especulação científica abstrata e o empirismo. Ele está em uma posição existencial perfeita, veja só. Ele está entre esse mundo, né, em vista ao próximo, com a luz, e é protegido pelo manto da transcendência. Essa síntese, pessoal, ela resolve um problema que a Idade Média entrega aí, né, aquela questão da aquarela dos universais da filosofia, que diz pra gente o seguinte: as ideias, elas existem como consciência ou existem só coisas concretas e materiais? Existe o cavalo perfeito, né, como uma coisa real, ou só existe um cavalo encarnado, esse cavalo aqui? O eremita, pessoal, ele sintetiza isso de um modo perfeito, dizendo: a síntese ou a articulação vai ser a resposta provavelmente. As duas respostas estão corretas. Por um lado, existe algo dentro de mim, né, que quando iluminado existe o conceito aí das abstrações transcendentais, ou seja, né, quando se pensa em Deus, justiça, o belo, o transcendental. O que me interessa saber são as coisas, os conceitos, né, no final das contas. Quero saber o que é justiça, ou a trindade, por exemplo, né, a nobreza. Isso quando a luz está ligada, beleza? Agora, quando eu estou com a minha esposa, ou filhos, ou amigos, né, eu não quero saber da humanidade, eu quero saber dela. Eu quero beijar não quero beijar todas as bocas, né? Eu quero aquela boca. A boca perfeita não importa, né? Faz sentido que o eremita, pessoal, ele toque com um cajado na pedra solta, na serpente, né, que pode atacar ele, o figo, né, que está no pé. E repare, né, um conceito universal do figo perfeito que vai alimentar ele. O bastão, ele explora a concretude das coisas neste mundo. E ao mesmo tempo, pessoal, ele tem a lâmpada para ver o figo, né, que questiona ou que investiga. No caso aí, isso é um figo mesmo, né? O que é um figo? O que é uma pedra? O que é o amor? O que é a nobreza? E o que faz essa articulação, pessoal, é o próprio manto, que o coloca em uma posição existencial, né, de quem está destacado do mundo, mas ele não se confunde com o mundo, ele está nesse mundo ainda. Essa disputa, acredite se quiser, né, na igreja ela durou em torno de uns 800 anos. Eu não quero simplificar ela aqui, tá, pessoal? Mas parece até tola diante do eremita. Eu e você, né, que está me ouvindo aí, nós trilhamos um caminho, pessoal, nesse mundo. Você é um ser humano. Em determinadas situações isso é relevante, né, e deve ser considerado.
Em outras ocasiões, outras situações, não importa se você é ou não é um ser humano, o importante é você. E para a gente caminhar na Matrix, pessoal, você está nela, né? Essa resposta ela é fundamental, essa postura, né? Essa fundamentação, essa sabedoria para caminhar na vida. Sem esse tipo de postura existencial, você vai estar lançado em duas tentações específicas, tá? A primeira pode ser a idolatria e a segunda é uma espécie de materialismo. O que importa são as coisas deste mundo, né? Esse mundo tem tudo que preciso. E a outra tentação vai te dizer, Deus está lá longe, né? Esse mundo é desinteressante e eu tenho que focar no que está além. Olha que legal. Se Deus existe e criou o mundo, acaba que o mundo não vale de nada. O que vale é Deus. Imagina uma vida inteira levada por esse pensamento. Nada que importa, né? Nada tem sabor, se não tem significado, e acaba que você não tem acesso direto a Deus. Se você conta um sofrimento para alguém, né, para essa pessoa, mas isso aí não importa, o importante é Deus. Morreu meu filho, mas essas coisas são assim mesmo, né? O mundo não vale nada. Ganhei na Mega Sena, mas isso aí é só dinheiro, não importa, o que importa é Deus, né? Perdi o emprego, o que importa? O importante é buscar a Deus. Trabalhar, passar a vida toda trabalhando, vai morrer. Isso aí, pessoal, tende a não funcionar na prática, né? E do contrário, a mesma coisa. Só esse mundo importa, né? Esse mundo tem sabor, só isso me interessa, vai acabar virando um idólatra. Se a pessoa é A, ela é aleijada da realidade B. Se ela opta pela realidade B, ela fica aleijada da realidade A. O eremita é um símbolo para investigar essa matrix dentro da gente, articular entre essas realidades, né? Ou seja, articular a própria matrix. Olha que legal. Isso para aquilo que você quer, né? O Raul Seixas já falava aí pra gente, né, em Metamorfose Ambulante. O eremita ele sai do mundo, vai para o deserto e encontrar Deus no deserto, né? Mas o deserto tem um mundo. Ele não está no mundo abstrato. O fato do eremita ele afastar do convívio social e se isolar, né, é o mesmo que você se afastar das narrativas, das opiniões alheias, consumo excessivo, né? Esse isolamento voluntário ele é necessário para desprogramar a mente das influências externas. Você pode usar aí a lanterna do eremita, né, na investigação, a lanterna da investigação, para iluminar o seu caminho. Não só para analisar o externo, né, mas o interno também, que é muito importante, para entender seus próprios desejos, né, os medos, as motivações. E uma coisa é certa, tá, pessoal? A Matrix ela prospera quando nós buscamos uma validação externa. E caminhe com o cajado da sabedoria, né? Tome decisões inconscientes e lentas, tá certo? O eremita ele avança com cautela, né? Observando cada passo. Esse sair da Matrix, né, não é um salto impulsivo, mas uma reavaliação, né, madura de como você vive sua vida. A capa representa a não busca, né, de reconhecimento material ou de reconhecimento externo, validação do outro, tá certo? Desapegue-se da necessidade de status, de aparência, a busca incessante, né, por prazeres mundanos que te aprisionam, né, aprisionam sua consciência. O eremita ele mostra que o sagrado está no interior, ou seja, dentro da capa, né? Pare, reflita, silencie o mundo externo, acenda, né, sua própria luz e ande com direção a moldar a sua realidade, né, em busca de sabedoria, conhecimento, tendo a verdade, né, como naquele vídeo anterior, como um norte, mesmo que isso signifique ir contra a multidão, tá certo? Então, pessoal, obrigado, tá? Se você chegou até aqui, eu agradeço muito, né, pela sua presença aqui no canal. E hoje nós falamos então do eremita, né, essa figura simbólica do tarô, e o que ele nos ensina, né, sobre a saída da Matrix, que é basicamente, né, a nossa realidade condicionada, que é individual de cada um e sistêmica. Perfeito? Meu muito obrigado mais uma vez e até a próxima. A resposta que eu vou dar pode parecer estranha, mas se você quer mudar o sistema, você é escravo dele. Está vivendo em função dele.
Então o importante não é mudar o sistema, é você criar um outro sistema para você mesmo, e dizer, eu vivo no meu sistema, o seu é irreal. Ou seja, estão todos vivendo uma peça de teatro, e eu saí da peça de teatro, ou seja, eu não reajo de acordo com as pautas de conduta que são as suas, as minhas motivações não são as suas, vocês não vão compreender o que eu estou fazendo, e eu estou pouco me lixando se vocês compreendem ou não. Então não se trata de mudar o sistema, mas de substituí-lo por outra coisa na sua esfera de existência. A partir da hora que você faz isso, você adquire um poder extraordinário. Está entendendo? Então, agora, para mudar o sistema, você tem que mudar a cabeça das pessoas. Você só pode mudar a cabeça de uma pessoa que peça para você mudá-la, como vocês vieram aqui pedir para eu fazer isso. Se o sujeito não quer, não há nada que eu possa fazer.